Vamos lá, nono ano, mais uma aula da semana do dia 20 de julho até dia 24 de julho. Nessa aula eu vou trabalhar a densidade de um corpo, tá? A densidade de um corpo, ela é calculada usando a massa dividido pelo volume. Massa tem que ser em gramas, tá? Massa em gramas. E o volume tem que ser em centímetros cúbicos. Dessa forma, eu consigo calcular a densidade de um corpo. Massa, pessoal, é o peso, que na realidade, quando eu falo assim, eu peso 60 quilos, tá errado. Eu deveria falar a minha massa, que pode ser em quilos ou em gramas, tá bom? Vocês vão aprender o ano que vem em física bastante sobre isso. Então, eu peguei aqui um corpo, né, que não é um corpo de pessoa, um objeto, tá? Uma certa quantidade de material, de alumínio, de aço e de mercúrio. Então, eu peguei alumínio, eu peguei 540 gramas com 200 centímetros cúbicos, que é o volume. O aço, 1.560 gramas, que também tem 200 de centímetros cúbicos de volume. E o mercúrio, 2.720, que também tem 200 de centímetros cúbicos de volume. Por que é volume? Volume é o espaço que eu ocupo. Deixa eu ver se eu tenho aqui perto de mim. Aqui, ó, volume, eu vou usar um cubinho. Então, é como se fosse um cubinho desse de aço, só que o aço, o mercúrio e o alumínio têm massas diferentes, né? Então, o alumínio, ele é leve. Então, se eu pegar um tanto desse aqui de alumínio, que tem 200 centímetros cúbicos de volume, vai ser mais leve do que o mercúrio e o alumínio também é mais leve do que o aço. Então, por isso que as panelas são feitas de alumínio, porque elas são leves. Tem panela que é de ferro. Pega uma panela de ferro e uma panela de alumínio da sua mãe para você ver. A de alumínio é bem mais leve. Então, volume é um espaço, é como se fosse um bloquinho como esse, maciço, de volume 200 centímetros cúbicos, mas a massa é diferente. Então, eu vou pegar, para calcular a densidade dessas três opções, vou pegar a massa e vou dividir pelo volume, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou pegar esse 540 e vou dividir por 200. Eu vou obter o resultado 2,7. Fazendo do aço 1.560 dividido por 200, eu vou obter como resultado 7,8. Se eu pegar o mercúrio, que é 2.720, e dividir por 200, eu vou ter como resultado 13,6. Quer dizer que a densidade está em função da massa e do volume. Quanto maior for a massa, né, quanto maior for a massa desse corpo, provavelmente maior vai ser a densidade dele, ela está dependendo. Agora, não necessariamente é o volume, né? Porque vocês podem perceber que nós temos massas diferentes e o mesmo volume, tá vendo? Então, se a minha massa for maior, o meu volume vai ser, por exemplo, se eu quisesse colocar aqui o dobro do alumínio, né? Alumínio. Se eu dobrar esse 540, daria 1.080. Vai dobrar o volume, 400. E se eu fizer esse 1.080 dividido por 400, não. A densidade continua sendo 2,7, tá vendo? Porque a densidade do alumínio não vai alterar. Ela vai depender o quê? O alumínio tem uma única densidade, tá bom? A densidade do alumínio, ela é exclusiva. A densidade do alumínio é essa daqui. Mesmo que eu aumente, então a massa dobrou de valor, o volume também dobra, mas a densidade do mesmo produto, no caso do alumínio, continua sendo a mesma. Isso aqui é muito interessante, eu quis fazer com vocês. E eu queria comentar a respeito de o que significa densidade. Por exemplo, por que a gente afunda na água? Porque a nossa massa é maior, a nossa densidade é maior do que a densidade da água. Porque a densidade da água, ela é 1 grama por centímetro cúbico. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar, ó, que a densidade da água
é 1 grama por centímetro cúbico. Então, se eu jogar uma pedra, afunda porque a densidade dela é maior. Se eu pular no rio, pular na piscina, eu afundo porque a minha densidade é maior do que a da água. Por que os navios não afundam? Porque eles são projetados pelos engenheiros para ter uma densidade menor que a da água, por isso que eles flutuam apesar de toda a carga que eles carregam. Então, isso aqui é um exemplo de função também e de grandezas, ó, diretamente proporcionais, porque quanto maior for a massa, maior será o meu volume, não é mesmo? Não adianta nada se eu pego, deixa eu pegar aqui umas caixinhas que eu tenho. Se eu pegasse um volume de alumínio desse tamanho e um desse da caixinha, é claro que esse daqui, ó, a massa é maior, o volume é maior, porque o volume é o espaço, olha só como ele é bem maior, né? Captaram? Então, isso seria o volume, o espaço que ele ocupa. Tá bom, pessoal? Então, eu quis usar esse exemplo da densidade para trabalhar a função, porque isso aqui nada mais é do que uma função. A densidade é calculada dependendo do valor da massa e do volume. E a gente tem aqui um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. Eu deixei um arquivo aí para vocês com um exemplo que eu expliquei no outro vídeo, falando sobre o terreno. Lá aquele exercício está resolvido. Esse aqui foi um exemplo extra que eu gravei e eu deixei alguns exercícios aí para vocês resolverem. Então, vocês vão ter que fazer a lei da função, fazer a conta, responder algumas perguntas relacionadas ao que eu expliquei nos 2 vídeos dessa semana. Eu decidi diminuir os vídeos e diminuir um pouquinho a atividade para a gente terminar, todo mundo resolver e ninguém ficar para trás. Então, eu espero que vocês assistam o vídeo com bastante atenção. Vocês podem pesquisar a respeito de densidade, assistir o vídeo de novo, que vocês vão ver bastante curiosidades de outros produtos também, de outros objetos, e vocês poderão ver coisas diferentes. E o único que eu preciso que vocês entendam é uma grandeza que depende da outra. Quando uma aumenta, a outra aumenta também, diretamente proporcional. Se não for assim, ela é inversamente proporcional. Eu vou trabalhar com o inversamente na próxima semana, tá bom, pessoal? Então, vamos resolver os exercícios que eu deixei aí. Baixa o arquivo, se você tiver impressora, você pode imprimir, ou então você copia no caderno. Só acho que uns 3 exercícios para vocês resolverem, referente à semana toda, tá bom? Então, bom trabalho para vocês. Beijos!